cristão, eu servi a Deus e não vivi em fidelidade. Por quê? Porque eu não veri frutos. Não basta só dizer eu sirvo a Deus, eu sou crente, se você não vive uma vida de fidelidade. Você pode dizer assim, não, mas está indo tudo muito bem. Por algum tempo até pode ir bem, mas não dura muito tempo. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Se você por algum motivo deixou de ser um dizimista da casa de Deus, repensa nisso. Aí está o teu grande sucesso, aí está a grande porta que se abre na tua vida. É quando você entrega para Deus aquilo que é de Deus, não te faz falta. Aquilo multiplica porque é bíblico. E só se multiplica quando eu entrego para o Senhor. Amém? Não tente negociar isso com Deus. Porque não se negocia. Isso é caráter, isso é fidelidade com Deus. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos é para você andar em fidelidade. Eu estava com saudade de estar aqui. Dá para baixar um pouquinho isso. A pastora, por direito, por direito, eu tirei 15 dias de férias, estive ausente, mas sempre com o coração aqui, olhando ali, estando acompanhando, muitas vezes quando a internet pegava, e eu louvo a Deus por esse tempo, porque é um tempo necessário. Pastora, a senhora trouxe coisas novas. Irmãos, eu fui descansar, eu fui descansar. E ministrar e receber é uma coisa. E agora, daqui para frente, tem um monte de lugares que a gente tem que ir para receber, para ministrar. Mas eu precisava. Passou o Natal, passou o Novo, todo mundo saiu, ganhou férias, né? E nós estávamos aqui. E foi um tempo muito bom. Eu acho que passou até da hora, né? Quando chegou lá, eu caí de cama. Eu fiquei lá 3 dias. Eu acho que tudo isso é de questão de esgotamento. Mas foi muito bom. Foi um tempo que Deus preparou para rever coisas e para falar comigo. Amém? Então é muito bom estar de volta, ver o rostinho de vocês e ver aqueles que hoje não estão, né? Não sei se o frio intimidou, o inverno chega. É por isso que a Bíblia diz assim, espero que o Senhor não volte um dia de inverno, né? Que tem muita gente que não vai sair da cama, vai dizer, Senhor, guarda um pouquinho aí, deixa o sol aparecer, que daí eu me visto e eu posso subir, Mas não é assim. Nós vivemos num país extremamente abençoado pelo Senhor. Nós não temos que quebrar gelo de manhã. Nós somos um país livre e abençoado. Em algumas reuniões mais particulares, com a liderança, eu vou estar passando algumas coisas, algumas realidades que a gente precisa entender. Nós vivemos muitas vezes no nosso mundo e as coisas... Jesus está voltando. De uma forma tão apressada, que só quem tem os olhos fechados não consegue ver. São coisas que a gente vê fora, que muitas vezes nós não vemos aqui, onde nós moramos. Então é um tempo que Deus, Ele tem falado, ministrado ao nosso coração. Mas nessa manhã, só lembrando que domingo, gente, nós teremos aqui uma conferência. Está vindo um grupo lá de São Paulo, eles estão vindo com uma equipe de ministradores, para nós recebermos. Então, convide alguém para estar aqui. Eu fico triste de ver que muitas vezes as pessoas, elas valorizam em outras denominações mais aquilo que nós fazemos dentro da nossa igreja. Nós temos trazido pessoas sérias aqui, pessoas de Deus neste lugar. E esse pastor, o pastor Jonathan, é um pastor novo, mas é um pastor que Deus tem abençoado muito a vida dele, o ministério dele. Ele tem muita coisa boa para nos ensinar. Então, sábado começa tem aí o nosso folder, por favor. Sábado começa às 7 horas da noite, às 19 horas no sábado. Não, a entrada é franca. Então, por que eu tenho que fazer, irmão, para a gente manter um cadastro e poder também jogar para outras pessoas fora da igreja para poder estar?
Então vai lá, faça o seu link. Pastor, eu tenho dificuldade. Não tem problema nenhum. Vai ali atrás, conversa com o líder, o pastor Adélio, ou um pessoal da equipe, um dos pastores. Faça o meu cadastro. Às vezes as pessoas falam assim, é tão simples fazer, mas tem gente que tem dificuldade. Ok? Então, vai haver aí um sorteio, alguma coisa especial aí para quem está no cadastro. Então, é importante você fazer. Vem participar, faça seu cadastro. Vai ser um tempo de céu na terra. Vai ser um tempo muito especial de Deus. Esse final de semana que vem. Não perca. Eu vou viajar, irmãos. Tem tantos outros dias para você viajar. Mas procure estar. A gente não faz todo final de semana ou todo mês. A gente procura programar. Está chegando aí também o nosso retiro. Nós fazemos o nosso encontro com Deus. Ano passado já tivemos um encontro assim diferenciado. E esse ano vai ser muito maior. Vai ser um encontro de renovação mesmo. Um encontro profundo, de intimidade. Para quem não é para só novos convertidos. Um novo convertido pode ir, mas é para aqueles que já têm uma caminhada com Jesus. Então, nós teremos uma programação intensa na chácara. Já temos uma chácara. A pastora tentou remodelar para não tem como. A gente paga uma multa muito alta, porque é desse ano por ano que vem que fica reservado. Então, não tem como. A demanda de procura é muito grande. Então, no mês de julho, na primeira semana de julho, nós teremos a nossa imersão, o nosso encontro. Vai ser algo muito profundo. Prepare-se para ir. Deus vai estar trazendo coisas assim sobrenaturais. Amém? Diga comigo assim, abatidos, mas não derrotados. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Joga aí no telão para mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo... Eu vou começar a ler o do 3 em diante. Pode jogar o... Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Diga, Pai de misericórdia, Deus de consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer... a luz atrapalha aqui. Pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Próximo. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele, de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. E esse consolo se torna eficaz à medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. E a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, ao ponto de perdermos a esperança até mesmo da própria vida. E de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos.
o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus e a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã. Espírito Santo, ministra o nosso coração. Vem e toma o teu trono, o teu lugar nessa igreja. Tu és o nosso Pai. Tu és o Pai de misericórdia, o Pai da consolação. Tu és o Deus que nos dá graça a cada dia. E dessa graça, Senhor, que nós necessitamos. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Sabe, o desânimo, ele não faz acepção de pessoas. Sabia disso? Ele parece atacar com mais frequências os mais bem-sucedidos do que os fracassados. Porque o fracassado já está se sentindo fracassado e ele já está desanimado. Então, o desânimo, ele ataca os bem-sucedidos. Quanto mais alto você chegar ou você for, maior é a queda. Infelizmente, faz parte. É o processo. Não nos surpreende que nós lemos que o grande apóstolo Paulo, ele passou por tribulações que foram acima das suas forças. E a Bíblia diz que ele desesperou-se até da própria vida. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, olha o que diz, coloca o versículo 8 aí para nós. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação, que tipo de abatimento que senti, dizia o apóstolo Paulo, que me sobreveio, na província da Ásia, foi algo acima das nossas forças, ao ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Paulo era um ser humano como eu e como você. O apóstolo Paulo, ele poderia ter evitado, pastora, como é que eu evito então ficar abatido, derrotado? Simplesmente uma coisa, não diga sim ao chamado de Deus. Quando você falar sim ao chamado de Deus, é inevitável que você passe por abatimentos. Então, Paulo, ele recebeu um chamado de Deus. E é inevitável que quando nós trabalhamos com pessoas, quando nós nos envolvemos no trabalho, na liderança, numa célula, nós ficamos muitas vezes abatidos. Surgem problemas, dificuldades que estarão acima das nossas forças. Paulo havia fundado a igreja em Corinto e ele ficou 1 ano e meio nessa igreja em Corinto. E quando Paulo ele sai para fazer as outras viagens e abrir obras em outros lugares, ele deixa ali os seus líderes. Mas a Bíblia fala que a igreja começou a passar por um desgaste. E Paulo teve que lidar, mesmo distante, com situações que foram bastante desgastantes, dolorosas, com aflições, dificuldades que eles não conseguiam superar, problemas que não se resolviam. Então, Paulo ele envia ali uma carta orientando Timóteo, orientando Tito, mas a coisa se prolongou porque havia uma controvérsia entre outros. E Paulo, ele se abateu tanto que ele desejou que morresse. Ele disse, Deus, é demais para mim. É aí que surge a segunda carta de Coríntios. Sabe, essa segunda carta de Coríntios, havia a primeira, porque é relacionada à igreja, quando Paulo abre a igreja em Coríntio. Mas a segunda carta, ela surge numa necessidade. Qual é a necessidade? De consolar, de encorajar novamente essa igreja. E a palavra-chave aqui de consolar, de encorajar, significa, eu vou juntar, chamar para junto novamente. E é isso que Deus, ele está querendo fazer nas nossas vidas. Deus, ele está dizendo, olha, eu estou vindo consolar, eu estou vindo a juntar novamente para junto, trazer para perto, para cuidar. Apesar
de todas as tribulações, pela graça de Deus, Paulo ele consegue vencer. Ele mesmo a superar, e ele consegue também trabalhar no meio dessa igreja. Qual é o segredo da vitória de Paulo ao passar por pressões e por tribulações? Pastora, qual é o segredo? Pode baixar um pouquinho da minha vida passar por... Eu estou passando por pressões, eu não aguento mais. Há um segredo, sim, o segredo está em Deus, está firmado no Senhor. Sabe que quando nós nos encontramos desanimados ao ponto de desistir, nós não devemos, eu vou abandonar. Não nós temos que mudar o foco. Tirar o foco de nós mesmos. Ai, tadinho de mim, eu estou sofrendo, eu estou sendo apunhalado, eu estou sendo esmagado, eu estou sendo... colocar o foco em Deus. Porque Paulo encontrou em Deus ânimo para superar essas fases de tribulações, de desânimos. Sabe, o apóstolo Paulo, ele lembra 3 coisas, 3 fatos simples, onde ele escreve a segunda carta de Coríntios. O primeiro fato, ele dizia para a igreja: vocês precisam lembrar do que Deus é para vocês. Diga comigo: eu preciso lembrar do que Deus é em mim, o que Deus fez por mim, o que Deus é para mim. Sabe, então a primeira coisa que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, que é inevitável, eu vou sentir, vai ter momentos na minha caminhada com Jesus, que eu vou me sentir abatido, que eu vou me sentir sim derrotado, mas eu preciso mudar o foco, tirar o foco de mim, tadinho de mim, coitadinho de mim, é eu, e mudar, jogar o foco para Jesus, porque há um propósito em todas as coisas. É por isso que Paulo ele escreve a segunda carta de Coríntios, porque ele diz que há um propósito, porque nós passamos pelas tribulações. A segunda coisa, lembre-se do que Deus faz por você. Então eu preciso lembrar do que Deus é para mim. Diga: eu preciso lembrar do que Deus é em mim, do que Deus é para mim. E a segunda coisa, o que Deus faz por mim. Diga: eu preciso lembrar do que Deus faz por mim. É muito fácil eu esquecer. E a terceira coisa, eu preciso lembrar do que Deus faz por meio de mim. Então existem 3 coisas importantes. E aqui começa. Por que eu passo por tribulações? Por que tem momento, pastor, que eu quero desistir? Primeiro, porque eu preciso saber quem Deus é em mim. Quando isso está bem resolvido, eu vou enfrentar desânimo, eu vou enfrentar aflições, eu vou enfrentar ataques do inferno. E a segunda coisa, eu preciso lembrar do que Deus faz por mim. Ele me torna vencedor, aleluia. É Ele que está sempre à frente. E a terceira coisa que um cristão, que um líder deve lembrar quando está passando por aflições, é do que Deus vai fazer por meio dele. Aleluia. Porque tudo que nós passamos na vida tem um propósito. Deus nos ensinar, Deus nos disciplina. Porque se nós aprendemos a passar, nós vamos aprender a ensinar os outros a passar aquilo. Então a primeira coisa que eu quero tratar aqui com você é lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Coloca para mim. Olha só o que ele diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Deus é Pai, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de consolação. Muitas vezes pensamos que Deus não está vendo. Então a primeira coisa que eu preciso focar, lembrar do que Deus é para você, do que Deus é para mim. Ele é Pai, Ele é Deus de misericórdia, Ele é Pai das consolações, aleluia. Então quer dizer que Deus não está inerte ao que está acontecendo, Ele não está fazendo vistas grossas, não. Deus está ali, por quê? Porque Deus é presente em todos os momentos. Paulo fala: bendito é Deus. Ele poderia começar a segunda carta de Coríntios dizendo: ufa, que tempo difícil,
que tribulação, que angústia. Mas ele começa adorando a Deus. Ele começa falando, bendito seja Deus. Ele começa exaltando a Deus. Ele louva a Deus sabendo de uma coisa. Essa certeza que eu tenho que ter na minha vida. Deus está no controle. Mesmo que tudo esteja uma bagunça, Deus continua no controle. Ele louva a Deus pelas circunstâncias. Ele aprendeu que o louvor é um elemento importante para alcançar a vitória sobre o desânimo. O louvor é transformador. Lá em 1 Efésios capítulo 1, versículo 3 fala isso. E em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 também fala isso. Sobre o louvor. Quando eu estou louvando a Deus por aquilo que Deus já fez na minha vida. Porque Ele me escolheu nele e nos abençoou. Em 1 Pedro diz, com toda sorte de bênção. Coloca as tuas mãos assim. Diga, eu tenho muita sorte. Diga, eu tenho muita sorte. Porque Ele me abençoou com toda sorte de bênção. Coloca sobre a tua cabeça. Independente dos golpes. Independente das injustiças. Independente do que estão fazendo, do que estão falando. Eu tenho a bênção e ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar isso. Pastora, mas por que a gente sofre tanto, querida? O sofrimento, querido, vem para nos lapidar, vem para nos moldar, para nos encorajar, para nos levar a um nível. Querido, sabe por que muitas vezes nós sofremos pressões? Porque nós precisamos subir de nível. Quem aqui já foi vendedor e hoje é chefe? Tem alguém? E aí? Subiu de nível? Tem pressão ou não? É SUS. Não é SUS? A palavra que os jovens gostam, né? É SUS. Não é calmo não, é pressão. Sabe, quando Deus nos leva a um nível de maturidade, Deus trabalha em nós e é pressão, é aflição. Chega ao ponto de desesperarmos. Mas Paulo, ele fala, tanto em Efésios como em 1 Pedro, ele fala do propósito. Louve a Deus por aquilo que Ele já fez, porque Ele vai continuar fazendo. Você facilmente se esquece do que Deus fez lá no teu passado. Então traga a memória e comece a louvar a Deus, porque Ele te abençoou com toda sorte de bênção. Pare de reclamar, pare de ficar choramingando. Nesses momentos que nos sentimos, queridos, tão desanimados, derrotados, é que nós precisamos aprender que o louvor, ele traz libertação. Às vezes não temos vontade de orar. Eu não estou com ânimo de orar. Mas então comece a adorar, porque é o mesmo nível, adoração e louvor. Ele transforma. O louvor, ele traz libertação. Pastora, está falando heresia. Então, quando Paulo estava na prisão, quando os apóstolos estavam lá acorrentados, o que eles fizeram? Eles oraram, mas aí eles estavam louvando. As correntes romperam, as portas se abriram quando eles começaram a cantar. Às vezes eu fico indignado, porque a gente está adorando ao Senhor, é uma canção tão linda, e a igreja está ali, parece que está morto. O morto é para ser enterrado. O vivo celebra a Deus. O vivo, ele exalta a Deus. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Não, sei sim, querido. Às vezes carregamos como liderança um peso que é maior do que as nossas forças. Às vezes eu digo, Deus, eu não vou aguentar. Então o Espírito Santo me faz lembrar de tudo aquilo que Ele já fez. Então há um renovo de Deus. Há um suporte do céu. É isso que nos levanta. Foi isso que Paulo experimentou. E agora ele estava ensinando para a igreja de Corinto. Sabe,
Louve a Deus pelas bênçãos do presente, por aquilo que você está vivendo. Mas eu estou vivendo só em tribulação, mas louve a Deus. Obrigada, Jesus, em todo o tempo. Às vezes as pessoas não sabem por que está glorificando a Deus, porque em todo o tempo a nossa mente é bombardeada por coisas do inferno. Então eu estou dizendo, Senhor, obrigada, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Porque o nosso louvor, ele traz aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos faz reconhecer o que o Senhor é. Louve a Deus, porque Deus é Pai de misericórdia, porque todas as misericórdias provêm dEle, não vai prover de um homem, porque o homem é falho, mas a misericórdia provém do Senhor. Olha só, em sua graça, Deus nos dá o que não merecemos. Diga, na sua graça, Deus me dá o que não mereço. Agora diga comigo, e na sua misericórdia, Deus não nos dá o que eu mereço. Isso é esquisito, né? Nunca é nós, nunca é nós, nunca é eu, é só Ele, é Ele. Na graça dEle, Deus nos dá o que não merecemos. Você não merece, mas Ele te dá. E agora, pela misericórdia dEle, Ele não dá o que eu mereço, mas Ele dá o que Ele quer, aleluia! Porque o que eu mereço, Senhor, eu quero, Senhor, é para mim. E Deus diz, isso aí não é para você, Deus dá o que Ele quer. Isso é maravilhoso. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso é real. Quando ficamos desanimados por causa das circunstâncias difíceis, é fácil nós olharmos para nós mesmos. Não, eu vou tomar uma decisão. Aí muitos amados tomam a decisão de sair da igreja e nunca mais retornam. Estão lá caídos no mundo. Porque o diabo, ele fica à espreita, esperando você tomar uma decisão muitas vezes impensada. Não calcula os riscos. Por quê? Porque eu estou sofrendo pressão. Querido, se você está sofrendo pressão, se alegre, porque você tem um chamado de Deus. E Ele está te lapidando, Ele está te afiando como um ferro, Ele está te elevando para um nível maior. É difícil, não é fácil. Mas quando nós alcançamos essa maturidade, nós conseguimos compreender, deixa para lá, não, deixa isso, não nos envolvemos mais. Porque nós confiamos, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem me chamou, eu sei o que Ele quer fazer através de mim, em mim, aleluia, diga graças a Deus. Sabe, mas o primeiro passo que devemos dar é olhar pela fé para o Senhor e descobrir tudo o que Deus é para nós. No Salmo 121, versículo 1 e 2, Ele dá aqui uma grande direção, dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está tudo difícil, está fechado, parece que você está enjaulado, mas então eu lembro que eu tenho um socorro presente no céu e na terra. Então eu tenho que mudar o meu foco, tira de você e põe nele, aleluia. A segunda coisa, diga a primeira coisa, lembrar-me do que Deus é para mim. Diga, lembrar-me do que Deus é para mim. Diga, é socorro, presente em todos os momentos. E a segunda coisa, diga, é lembrar do que Deus faz por mim. Paulo se sentia cercado por circunstâncias, mas ele olhava para o alto, porque ele sabia o que Deus havia feito na vida dele. Presta atenção, queridos, alguns sofrimentos que nós passamos simplesmente, alguns simplesmente porque somos humanos e sentimos dor. Esses dias eu estava vendo, uma irmã postou, até ela esteve aqui na frente, ela diz, olha, eu fiquei tanto tempo ausente, e as pessoas murmuram, criticam, não vem mais, tererã. Aconteceu, as pessoas não vão saber, não foram lá para fazer uma visita, não foram lá perguntar. A gente acusa.
E aí ela falou assim, eu fiquei aí uns meses ausente, irmãos, porque eu estava muito doente. Eu passei por uma perrenha. E eu estava olhando e digo, Deus, como Tu és fiel em cuidar. Mesmo quando nós não cuidamos, Deus cuida. Sabe, então, alguns sofrimentos que nós passamos, simplesmente, nós passamos porque nós somos humanos, estamos sujeitos à dor. Mas há outros sofrimentos que nos sobrevêm, que são da parte de Deus. Por quê? Porque somos povo de Deus. Somos povo de Deus. E aí a gente vai morar junto no céu, então a gente tem que se ajustar aqui na terra, porque senão, irmão, no céu só vai dar confusão, e no céu não tem confusão. Então o Senhor permite situações para que a gente possa se ajustar. Olha só, tudo que acontece tem uma determinação divina na minha vida. Aí tem algumas, pastora, Deus levou o pastor porque é uma determinação divina, sim. O tempo dele, para o Senhor, ele completou a carreira dele. Queria eu que tivesse ficado velhinho, porque esse é o nosso sonho, ficávamos juntos, bem velhinho. Mas aprove o Senhor e eu não posso de maneira alguma contrariar. Eu não posso de maneira, Deus, Tu fez errado, porque a nossa vida, eu lembro que quando eu conheci, a vida dele era do Senhor primeiro, e quando ele conheceu a minha vida era do Senhor, então nós já éramos comprometidos com ele. Então se o Senhor decidiu, está tudo bem, Senhor, não vou questionar. Pastor, você não... Claro que sinto. Você não sente? Claro que sinto, mas eu não questiono. Então eu aprendi e faço aquilo que Paulo falou. Eu lembro das coisas que o Senhor já fez e me alegro nele e me fortaleço nele, aleluia. Sabe, o cristão, ele tem que ter 3 perspectivas a respeito das tribulações que ele passa. Primeiro, diga comigo primeiro, Deus está no controle das tribulações. Diga isso para a pessoa, você tem que entender que Deus está no controle, Ele não foge do controle, Ele não está inerte, Ele não está com os olhos tapados. Ele não está dizendo como nós seres humanos, estou nem aí, não. Ele está presente. A segunda coisa, diga a segunda coisa, Ele nos capacita a suportar as tribulações, aleluia. Ele nos capacita. Eu não estou mais aguentando. É claro que quando a nossa limitação, ela chega no ponto final, Deus, eu aguentei até aqui, é aí que Deus começa a nos carregar, é aí que Deus entra, aleluia, oh glória a Deus. Eu estou no meu limite, glória a Deus, que você está no teu limite, porque agora é o Senhor que vai capacitar. Deus, Ele deixa, porque a gente quer ser o bom, a gente quer levar, aqui ó, eu levo, aí quando você arreia, quando você não aguenta mais, aí Deus diz, filho, agora eu vou pegar você, aleluia. Então essa segunda coisa, Deus nos capacita para suportar as pressões, as tribulações. E a terceira coisa gloriosa, Deus é glorificado por meio das tribulações. Ai, pastora, como? Alguns acham que as provações da vida são consequência do destino. Isso é o destino, é o acaso. Isso é um karma na tua vida, esse sofrimento. Se a nossa provação, as tribulações que nós passamos são resultado de destino ou do acaso, tudo se resolvia, é só nós desistirmos. Por quê, pastora? Porque ninguém consegue controlar o destino ou o acaso. Ninguém consegue fazer nada a não ser desistir. Mas quando eu entendo que Deus está no controle, que é Ele que está no comando, nós podemos contar com ajuda em meio a tantas circunstâncias. Diga graças a Deus. E a terceira coisa aqui, diga comigo, eu preciso lembrar do que Deus faz por meio de mim. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Ele diz aqui, olha só, o que Paulo diz, joga aí.
É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Eu preciso lembrar do que Deus faz por meio de mim, para que pela consolação que nós mesmos recebemos dEle, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Diga, primeiro é eu, e depois é os outros. Como é que você pode consolar os outros se você nunca foi consolado? Oh, glória a Deus. Como é que você pode dar para o outro aquilo que você nunca recebeu? A gente quer que Deus trabalhe. Primeiro Deus tem que trabalhar em mim, para que depois eu possa ajudar outras pessoas. Sabe, em tempos de sofrimento, quase todos nós temos a tendência de pensar em nós, de esquecermos dos outros. Ao invés de nós sermos canais, nós nos tornamos reservatório. Ah, tadinho, eu vou me isolar, e se isolam. Eu preciso lembrar do que Deus faz e vai fazer através de mim. Então não se torne um reservatório, mas se torne um rio a correr, aleluia. No entanto, um dos motivos de passarmos por tribulações é para que aprendamos a ser canais de Deus para abençoar e consolar, encorajar a outros. Quando nós passamos por isso, nós sabemos da dor. Então nós vamos consolar as pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que eu passei lá no passado. Então, da forma como Deus me fortaleceu, da forma como Deus falou comigo, da forma como Ele me ajudou, eu vou estar apto a ajudar essa pessoa. Levanta a cabeça, enfrenta, porque a vida não acabou. Há algo maior de Deus ainda para experimentarmos. Mas antes de Deus trabalhar por meio de mim, Ele precisa trabalhar em mim. Diga graças a Deus. Sabe, queridos, é muito fácil eu crescer em conhecimento do que em graça. Aprender a verdade de Deus, assimilá-la em minha mente é uma coisa, mas viver a verdade de Deus, incorporá-la ao meu caráter é outra bem diferente. E é o que nós, como cristãos, como igreja de Corinto, precisamos aprender. Não é uma questão só de conhecimento, é uma questão de vivência. Não é só ler, eu tenho que viver o que eu estou lendo e aplicar isso. Aplico o perdão, aplico a restauração, o encorajamento. Eu aplico o consolo. Deus permitiu que José passasse 13 anos no Egito, antes de fazê-lo o segundo governador do Egito. E que grande homem se tornou. Só que ninguém previa antes o que ele teria que passar. O que ele teve que passar? Foi acusado. Foi preso. Abusador. Encrenqueiro. 13 anos. Você acha que não foi pressão suficiente? Mas quando ele estava em todo esse processo, ele se submeteu a Deus. Você pode ver na história de José, em todo esse processo de humilhação, foi perseguido. A mulher do próprio patrão o acusa de querer abusar dela. Isso é uma mentira, não tinha fundamentos, mas quem é que tinha algo para provar o contrário? Ninguém, ele vai preso. Mas Deus é o teu justo juiz. Passa-se 13 anos, Deus o eleva a governador do Egito. E até hoje, milhares de anos se passaram, José é reconhecido como um grande líder. Diga, Deus está me preparando. Diga, Deus está me preparando. Deus sempre nos prepara para o que Ele tem reservado para nós. E a parte desse processo consiste... Ah, pastora, mas eu não quero. Consiste sim em sofrimento. Você vai ser perseguido, vão falar mal de você, vão criticar você, mas suporta. Porque Deus está fazendo algo maravilhoso na sua vida. Não se trata aqui dos sofrimentos vicários da cruz de Cristo,
pois somente Jesus poderia morrer como um substituto pelo nosso pecado. Paulo ele está se referindo à comunhão do seu sofrimento, às provações que suportamos, pois como Cristo se dedicou fielmente a obedecer à vontade de Deus, nós também. Tá? Ai, pastor, eu não vou ser pisado. Irmão, não é a questão de ser pisado, não é ser tapete para o diabo, isso é outra coisa. A questão é de se submeter ao processo. E o processo é doído. Sabe, o melhor azeite, ele é feito da oliva, do fruto da oliveira. E ele passa por uma prensa, tem a primeira prensa, assim, quando o bagaço já é o bagaço do bagaço. Ele já não tem mais nem, ele é só uns fiapinhos. Ele passa novamente a última prensa e ali sai um azeite especial. Não é muito azeite, é pouquinho, mas ele é um dos azeites mais caros que tem. Sabe, quando você está passando por tudo isso, por pressões, sabe que Deus está fazendo de você algo melhor. Eu sempre digo aqui que para se descobrir, para se ter um diamante, uma pedra preciosa, é uma camada de rocha, calcário e rocha que são espremidos. Não é hoje, amanhã, não é 2 anos, é anos. E é espremido. E dali se forma, não é grandes quantidades, é pequenas quantidades, as pedras mais preciosas. Deus está te fazendo isso. Sabe, líder, talvez você está dizendo assim, pastora, a minha célula está difícil, que dificuldade. À medida que aumentam os sofrimentos, também aumenta o suprimento da graça de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6 fala isso, há um rio. É como se nós vivêssemos uma enchente. Poucas pessoas vivenciaram isso. O que é uma enchente é quando o rio transborda e ele não tem limites. Ele invade a cidade, ruas e casas. Esse transbordar da graça de Deus é isso na nossa vida. Em Tiago, ele fala, antes ele te dá maior graça. E é dessa graça eu quero chamar o ministério de louvor. Que nós precisamos. Deus tem graça em abundância para a tua vida. Para todas as necessidades que você tem enfrentado. Por isso que Hebreus 4,16 fala, antes nos aproximamos do trono. É nesse momento que eu estou sendo pressionado, que eu estou me sentindo abatido, que eu preciso, Paulo ele fala, se chegue no lugar que você vai receber, a fim de que você receba socorro oportuno. A graça é algo que não conseguimos armazenar. Pensa nisso. Você não consegue armazenar graça. Outras coisas que Deus te dá, você consegue armazenar comida, dinheiro. Você consegue armazenar conhecimento. Mas graça é porção diária. É todos os dias. A de ontem foi para ontem. E é por isso que hoje nós vamos buscar essa graça do Senhor. Aleluia, te coloca em pé. É porção diária a graça de Deus. O salmista Davi dizia, por que se abates, ó minha alma? Confia no Senhor. Hoje Deus está dizendo, levanta a cabeça. Vamos continuar. Tem mais. Isso faz parte do processo, do que eu quero fazer na tua vida. E eu quero te fazer algo melhor. Coloca a tua mão para receber assim. Oh, Espírito Santo. Graça é algo que você não consegue armazenar. Você precisa dela todos os dias. Todos os dias ao amanhecer você precisa, Senhor, me dar a tua graça. Bom, gratidão. Qual que é? Qual que é? Checalobaraçuia.
Se você está precisando nessa manhã dessa graça, se você tem sentido abatido, fraco, desanimado, não fique com vergonha, não. Saia do teu lugar e vem aqui. Hoje é uma graça dispensada do céu para a tua vida. Há uma porção que foi reservada para você. Aquele que tira a força